Bem-vindos. É este o Boletim, o podcast da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para contar histórias de arte e cultura e também do arquivo histórico. É o maior e o melhor, podemos dizer, arquivo de sinais dispostos do mundo. Mas quem melhor para nos explicar e para nos dizer que isto é verdade é a professora Isabel dos Guimarães Sá. Obrigada, professora. É professora da Universidade do Minho, historiadora. Posso dizer isto ou acha que a Santa Casa só diz isto por alguma vaidade, na verdade? Mas é o maior até hoje, arquivo de sinais dispostos dos meninos à roda. É o que está aqui na Santa Casa? Eu creio que sim. É inegavelmente uma enorme coleção, enorme, com milhares de espécimes. E isto ocorreu em grande parte porque, ao contrário das outras instituições, eles não foram deitados fora. Ou seja, a quantidade de pequeninos objetos, de pequenos escritos, tornava impossível catalogá-los, não havia nem sequer a vontade de o fazer. Mas nós fizemos-lo aqui. E isso foi feito na Misericórdia de Lisboa, tem sido feito pelo diretor do seu arquivo desde que, creio, pelo Dr. Francisco Manuel, desde que começou aqui a trabalhar. Tem dado, de facto, uma grande atenção a este espólio, porque, de facto, ele merece toda a atenção, uma vez que testemunha uma época que felizmente acabou, a do abandono massivo de crianças, ou seja, não eram uma nem duas, eram crianças que entravam entravam às dezenas todas as semanas na roda e que todas elas traziam um pequeno sinal, traziam algo que as permitisse identificar mais tarde. Vamos lá explicar bem, professora, o que é um sinal. O sinal há o sinal, que, para além de uma carta, que muitas vezes, ou não, vinha acompanhar a criança com o seu nome e a data de nascimento, às vezes nem isso, na verdade, não é? E o sinal é quase um ícone de afeto, não é? Podemos dizer que os pais ou alguém que entregava à Santa Casa, mas que ajudava a reconhecer e identificar depois a criança e os seus progenitores. O sinal podia ser qualquer coisa. Podia ser um anel, uma trança de cabelo, uma meia carta, podia ser um escrito, podia ser certificado de batismo, mas tinha sempre esse objetivo que era tornar aquela criança rastreável no meio de centenas ou milhares de outras. E podia ser por exemplo, o bilhete podia ser relativamente seco, mas também podia espelhar algum afeto e, sobretudo, um sentimento de culpa por parte de quem abandonava. E há um registro que se pode fazer, até acompanhando social e economicamente a forma como, pelo menos, a cidade estava, a cidade de Lisboa, porque vinham crianças, se calhar até de outros sítios, com certeza que vinham fora de Lisboa. Mas há um registro até que se pode fazer se o abandono era muito frequente neste ano ou não, ou o abandono, ou a entrega, na verdade. O senhor diretor do Arquivo Histórico gosta de dizer entrega e não abandono. Muitas vezes nos explica que às vezes se abandonassem não seria na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas pode-se fazer até um retrato económico e social dos países através das crianças que eram entregues à Santa Casa. O retrato económico e social não sei, porque o abandono... Em épocas de crise, em alta crise... O abandono é anónimo, portanto é sempre difícil saber quem abandonou. Às vezes pressentimos que aquela criança vem de um meio pobre, outras vezes pressentimos que vem de um meio mais abastado, mas do ponto de vista global, sim, o abandono aumentava durante as guerras, durante os períodos de carestia. Havia mais crianças abandonadas, isto porque a maior parte das pessoas que abandonavam eram pobres e tinha que ser assim porque estatisticamente o número de pobres era muitíssimo maior do que os não pobres, mas também havia a consideração da honra, ou seja, sobretudo da honra que é feminina. Os homens não têm honra sexual, digamos, e isto interessa nesta altura
Quer dizer, aquilo que interessa é a honra feminina, não é? A possibilidade de uma mulher que engravida e ter um filho pode abandonar e, ao fazê-lo, está a contribuir para ter alguma valia no mercado matrimonial, senão não tem, não é? Senão, é uma mulher desonrada. É uma mulher desonrada. Claro que sim. Portanto, quando falamos de mais de 89 mil sinais nesta casa, o maior realmente das instituições que conhecemos, quem estudou em Florença, como a professora Isabel, conhece bem o Instituto dos Inocentes, que ainda lá tem a roda e tudo mais. Na verdade, quando falamos desta quantidade, como comecei esta nossa conversa, também podemos falar de qualidade, até pela forma como estão preservados estes sinais. Este arquivo, podemos dizer que é realmente um dos melhores, se não o melhor. Sim, sem dúvida. Como eu disse, o arquivo tem pelo menos 30 anos de catalogação, de preservação, e que são devidos ao seu diretor, que percebeu e muito bem a importância deste acervo. E merece esta classificação de creio que sim, memória do mundo, da Unesco. Sem dúvida, sobretudo porque quando nós pensamos no fenómeno à escala global, ele acabou, ou seja, hoje já não há nenhuma intenção por parte dos pais de abandonarem sistematicamente os filhos. Isso é algo que acontece, e quando acontece, volta meia volta a alguém que põe uma criança no lixo, mas é raro. É raro e geralmente vai parar aos jornais, porque a nossa sociedade já não concebe que isso aconteça de uma forma praticamente autorizada. E eu relembro que o abandono era legal. Portanto, os pais que abandonavam os filhos não estavam a cometer nenhuma ilegalidade, nenhum crime. Sim. Só mais tarde, só a partir de finais do século XIX, é que se começa a criminalizar o abandono de crianças. E isto tem a ver também com as políticas populacionistas que saem do iluminismo, ou seja, a partir do século XVIII começa-se a pensar que aquela criança abandonada é filha do Estado e o Estado pode fazer dela o que quiser. Por exemplo, o Napoleão cria crianças expostas para fazerem parte da sua guarda pessoal. Isto tinha a ver com a lealdade que elas supostamente iriam ter em relação ao imperador, porque não tinham família, não é? Não tinham vínculos. E, portanto, há esta ideia de que os expostos são precisos para trabalhar os campos, são precisos para colonizar as terras, as colónias, e, portanto, há esta ideia de que estas crianças são do Estado, e que é muito importante, até porque este projeto de aproveitar estas crianças foi um retumbante fracasso, não é? Ou seja, elas morriam. Pode-se dizer assim, em termos muito genéricos e, enfim, não muito rigorosos, que em 10 crianças só 2 é que, portanto, 80% das crianças morria. E, portanto, isto não era de forma nenhuma compensador para o Estado, porque investia muito mais do que o proveito que tinha. E, portanto, estas vidas, em grande parte, foram vidas perdidas. E é preciso realçar que estamos perante, de certa forma, um massacre dos inocentes. Inspirado esse trabalho de receber as crianças expostas na Dona Leonor, na verdade, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi cuidando, foi fazendo alguma legislação também com a ajuda da Rainha Dona Maria, e houve, de alguma forma, nesses 80% que morrem, há sempre uns 20% que se consegue recuperar, que se consegue fazer crescer e devolver à sociedade. Se Napoleão pensava em pegar nos expostos e fazê-los seus guardas, da sua guarda pessoal, pode-se dizer que aqui na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa havia um cuidado especial, por exemplo, com as meninas, na verdade.
e até com as crianças, quer dizer, todas elas eram entregues a amas de leite, depois amas de seco e tudo mais, mas as meninas eram protegidas porque tinham dote, falou da questão dos terrenos a dada altura, que se dava às meninas para casar, o dote, e houve aqui uma proteção também em relação às meninas? Houve. Ora bem, eu quando falei há pouco na mortalidade, não era de forma alguma a intenção, sim, claro. Ou seja, mas é preciso ver que ainda estamos na estaca zero. E não há vacinação. Não há vacinação, claro. Não há aleitamento artificial, claro. Não há esterilização, portanto, dos biberons e, portanto, a intenção não era de forma alguma, claro. nem estou a acusar nenhuma instituição de negligência. Mas faz parte da época. Faz parte. Agora, as meninas mereciam um cuidado especial porque sem um casamento, a probabilidade delas manterem a sua honra, voltamos à honra sexual feminina. Claro. Era muito escassa e, portanto, a Santa Casa pretendia assegurar-se que elas não resvalavam para a prostituição ou para outra qualquer atividade menos digna, digamos, porque, ou seja, aquilo que acontece é que estas crianças são, para todos os efeitos, são consideradas como filhas da casa. E os expostos também, eles são filhos da casa e, portanto, não há um interesse também em assegurar-lhes algum futuro dentro das possibilidades existentes. Não é? Obrigada, professora Isabel dos Guimarães, por esta nossa conversa, historiadora, professora da Universidade do Minho, para tentar explicar-nos um pouco mais sobre esta questão dos sinais dos expostos meninos à Roda da Misericórdia de Lisboa. E o grande mistério dos arquivos, de qualquer arquivo, é poder abrir um livro, um documento, e encontrar uma data exatamente 200 anos antes. Ou seja, abrir uma carta de um menino, de uma menina, que é entregue à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e em 2025 encontrar esse documento de 1825 e encontrar uma criança. Maria das Dores, Francisco, seja o que for, um António. É a grande magia de saber que a história e os arquivos nos dizem tanto. Este ano, o Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa prepara-se para inaugurar uma exposição com os mais emblemáticos, mas também contando a história pessoal destes sinais, de cada um destes sinais. A verdade é que, filhos de todos, filhos de quem? Ponto de interrogação. Os Expostos da Roda da Misericórdia de Lisboa inaugura a 17 de novembro deste ano.